Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Graças a Deus volta, né? Nesse meio de semana, os campeonatos aqui no Brasil, acaba essa data FIFA. Todo mundo sabe que me acompanha, que eu não acompanho, não gosto, não acompanho seleção, tá? Há muito tempo que eu não acompanho. Posso voltar a acompanhar? Sim, posso. Da mesma maneira que eu acompanhava e parei de acompanhar, eu posso um dia voltar a acompanhar. Então, a galera que me acompanha aqui já há alguns anos, e já estou com quase 10 anos de canal, para quem não sabe, não foi agora, tá? O canal tem quase 10 anos, comecei em 2016, tá? É, para mim, o canal cresceu muito além do que eu imaginava, né? A quantidade de inscritos que eu tenho, para mim, é muita coisa. Para o outro não é nada, né? É migalha de pão, mas para mim é muita coisa. E eu valorizo muito e agradeço sempre. Não vivo do canal, como eu já falei, não vivo do canal. O canal é uma forma de, de aliviar a mente de um monte de problemas. Foi uma maneira que eu encontrei também, eu passei por um problema é, de ansiedade, pânico. O canal me ajudou muito nisso, além de outras coisas, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Isso acontece com qualquer um. Então, eu dei continuar, além de aliviar a minha frustração profissional, né? Que todo mundo tem uma, não tem, eu tenho, tem. Queria ter continuado na área do rádio, alguma coisa assim, mas não aconteceu. Fazer o quê? Faz parte da vida. Nem sempre a gente consegue ir no caminho que a gente queria. Mas vamos lá. Então, voltando aos campeonatos, a gente volta com a Copa do Brasil, né? Quartas de final, segunda partida, onde vai se definir os semifinalistas. Jogos, quarta, dia 10 do 9 e quinta, dia 11 do 9. Tá? Então a gente vai aqui fazer uma análise rápida dos quatro jogos e dar os palpites para cada jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, de Fluminense, Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo e o Vasco da Gama e os outros que irão curtir ou secar. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração com seu frango que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar esse vídeo. É simples, assim, depois que você curtir, vai abrir um aba escrito hypar, você vai lá e clica. E você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então curta, compartilhe e hype os vídeos que você está assistindo. Então vamos lá, cara. Quarta-feira, dia 10 de 9, 7 horas da noite, aqui no Rio de Janeiro. Teremos Fluminense e Bahia. Bom, teremos a torcida do Fluminense, óbvio, torcendo para o seu time passar. Mas teremos aqui torcida de Vasco, Fluminense, Botafogo, secando para o Fluminense ser eliminado. E o Bahia vai ter sua torcida a favor, óbvio, mas vai ter o arquirrival torcendo contra. Com certeza vai ter times do Nordeste torcendo contra o Bahia. Né? Magalhães, isso não vai acontecer, não. Lógico que acontece. Lógico que acontece. Vai ter torcedores do Nordeste que não torcem para o Bahia, que são rivais, que vão torcer contra. Ou seja, vai ter torcedor para todos os gostos. Né? No primeiro jogo, o Fluminense, o jogo foi 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. O gol até do Bahia, se eu não estiver enganado, saiu no finalzinho do jogo. Saiu no finalzinho do jogo. É, Deixa eu pegar aqui rapidinho. É só pegar aqui só para mim confirmar aqui rápido. Foi isso.
O gol saiu no finalzinho, no apagar das luzes, né? No apagar das luzes, saiu o gol. Bom, 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Jogo aqui no Maracanã, né? Mano de campo do Flusão, jogo no Maracanã. 7 horas da noite. O empate é do Bahia. O empate é do Bahia. O empate é do Bahia. O Fluminense vai ter que arriscar um pouquinho. O gol foi do Luciano Juba. O gol foi aos. Deixa eu pegar aqui. Aos 86 minutos, né? Finalzinho. O Fluminense vai ter que ser um pouco. O Bahia tem um problema defensivo. Fluminense vai ter que tentar ter mais posse de bola do que o Bahia, que não é fácil, não é uma missão fácil. O time do Bahia já faz isso há muito tempo, os jogadores sabem ficar com a bola, sabem trabalhar essa bola. O Fluminense vai dar uma pressão, né? É, cara, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Cara, esse é o tipo de jogo que o Bahia tem totais condições de segurar o empate, tem totais condições de ganhar aqui no Maracanã. O Fluminense tem totais condições de ganhar do Bahia aqui no Maracanã. Cara, para mim é um jogo bem parelho, cara. Um jogo bem parelho. Bem parelho. É, bem parelho. Cara, eu acho que o Bahia se classifica. Como? Eu acho que o Bahia segura o empate. Segura o empate não. O Bahia empata, mas com gols. Eu acho que é um jogo para empate com gols. Essa é a minha visão. É empate com gols. Aí, o empate, independente de ser com gols ou não, da Bahia. Então, Bahia e Fluminense, para mim, dá empate com gols e, obviamente, classificado o Bahia. Ô, Magalhães, tu tá torcendo contra o Fluminense porque você é carioca? Não, tô dando meu palpite, tá? Simplesmente isso. A outra partida que teremos também na quarta-feira é Corinthians e Atlético Paranaense. O jogo Corinthians e Atlético Paranaense, o Corinthians venceu fora de casa por 1-0. O Corinthians tem mais time, não vive lá uma grande fase, tem todos os seus problemas lá. O presidente saiu, já assumiu outro, né? O interino assumiu, né? Teve eleição lá, tá puxando lá um montão de problema. Cada vez que o cara mexe, ele encontra mais coisa, mais problema no Corinthians, né? E é um momento que o Corinthians vai precisar de muito dinheiro, né? O Corinthians tem mais time que o Atlético Paranaense. Na minha opinião, o Corinthians já tem a vantagem de 1-0 e para mim o Corinthians vence em casa também. O jogo é Corinthians e Atlético Paranaense, quarta-feira, dia 10 de 9, 9h30 da noite. Para mim, dá Corinthians. Corinthians vence o Atlético Paranaense e, obviamente, se classifica para as semifinais. Aí na quinta-feira teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro, dia 11 do 9, 7h30 da noite. Primeiro jogo foi 2-0 Cruzeiro, mano de campo do Atlético Mineiro. Com isso, o Cuca caiu e chegou o Sampaoli. O Sampaoli retorna. É uma vantagem muito considerável o 2-0 do Cruzeiro. Mas eu acho que o pior para o Atlético Mineiro não é jogar na casa do Cruzeiro. É que com 2-0 o Cruzeiro vai jogar do jeito que ele mais gosta de jogar.
O jeito do Cruzeiro de posse de bola não é esse o melhor jeito que o Cruzeiro gosta de jogar. O Cruzeiro é um time que gosta de espaço, né? Então, é um time que o principal não é a posse de bola, sabe pressionar para roubar a bola próximo ao adversário, mas é um time que tem, na minha opinião, a principal característica, a transição. E o Atlético Mineiro, tendo que reverter um placar de 2-0, tendo o adversário que a sua principal característica é a transição, na minha humilde opinião, o Cruzeiro vai vencer o jogo em casa. Para mim, o Atlético Mineiro perde de novo para o Cruzeiro. Então, Cruzeiro e Atlético Mineiro, quinta-feira, 11/9, 7h30 da noite. Para mim, vitória do Cruzeiro e, consequentemente, a classificação. E o último jogo, quinta-feira, aqui no Rio, dia 11/9, 9h30 da noite, Botafogo e Vasco da Gama. O primeiro jogo foi 1-1. Dos 4, o único empate foi o clássico carioca. Só lembrando, o Bahia ganhou do Fluminense em casa, o Corinthians ganhou fora de casa do Atlético Paranaense e o Cruzeiro meteu 2-0 fora de casa no Atlético Mineiro. Então foi o único empate. Não tem vantagem, né? No caso, o Cruzeiro tem vantagem, Corinthians e Bahia com vantagem. Vasco e Botafogo sem vantagem. A vantagem é que o Botafogo vai jogar em casa, né? Tem lá a grama, né? Sintética, né? Uns reclamam, outros não. E aí é uma outra discussão que não vem ao caso agora, cada um tem a sua preferência. 1-1. Botafogo joga em casa, vai ter o apoio da torcida e a pressão da torcida. Né? Tem o apoio e a pressão da torcida. O Botafogo não fez um grande jogo contra o Vasco da Gama, não, tá? O Botafogo não fez um grande jogo, não. O time do Botafogo é melhor do que o do Vasco? Sim. O time do Botafogo é melhor do que o do Vasco. Tá? Cara, apesar de eu achar o time do Botafogo oscilante, o Vasco vai dar vida, né? Porque o Vasco só consegue competir com os principais times hoje, né? Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Os times que estão mais ali, até a gente bota o Bahia, né? Que está lá na parte de cima da tabela. O Vasco só consegue competir dando a vida, correndo o dobro de todo mundo, né? É, não se desconcentrando em momento nenhum. Cara, para mim dá Botafogo. Para mim, o Botafogo ganha e se classifica. Então, para mim, o Botafogo ganha o jogo e se classifica. Então, para resumir, Fluminense e Bahia. O Bahia tem a vantagem de 1-0. Para mim, o jogo vai terminar em empate. Se classifica a Bahia. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians ganhou de 1-0 fora de casa. Tem a vantagem do empate, mas para mim o Corinthians ganha do Atlético Paranaense em casa também. Obviamente, classifica o Corinthians. Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro tem a vantagem de jogar em casa e tem de 2-0. Para mim, o Cruzeiro vence de novo o Atlético Mineiro e se classifica para as semifinais. E o Botafogo e o Vasco da Gama está empatado, 1-1, mas para mim o Botafogo vence e se classifica. Então, na minha opinião, os classificados para as semifinais serão Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Tá aí a minha análise, meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!